Olá, concurseiro, concurseira. Começamos hoje o nosso curso de raciocínio lógico para analista do INSS 2013. Meu nome é Fabiano Vieira e estarei ministrando essa disciplina para você. Pode ficar tranquilo que agora nós teremos um curso com exercícios práticos, bastante exercícios e dicas bem práticas para você resolver rapidamente as suas questões de raciocínio lógico. Hoje mesmo me perguntaram o que necessita para ir bem em raciocínio lógico. Precisa haver um perfil de aluno? Hoje uma rádio pediu uma entrevista e solicitou por telefone e fez essa pergunta. Eu falei que não. Muitos confundem raciocínio lógico com matemática, achando que se a pessoa não é boa em matemática, não é boa em raciocínio lógico. Não. Raciocínio lógico vai depender mesmo do conteúdo, da assimilação do conteúdo, que dar uma paridade para todo tipo de pessoa, tanto com dom na área exata quanto com dom na área humana, desde que tem um curso que nem nós daremos aqui, com exercícios práticos, com dicas práticas e bem reais nas situações do dia a dia. Vai ser bem tranquilo, você vai gostar com certeza. A nossa banca vai ser a FunRio, já está confirmado que vai ser a FunRio, então nós vamos trabalhar com questões de múltipla escolha, tá ok? Então vamos começar o nosso curso de raciocínio lógico, mas antes disso, saiba que tanto lógica como matemática é 40%, 50% compreensão e o restante é transpiração, fazer exercícios. Então aproveite aquilo que a Prova Premium disponibiliza para você. O quê? Banco de questões e simulados, tá ok? Então, quanto mais exercícios nós fizermos, menos surpresas nós teremos na hora da prova. Tem gente que vai para a prova de, por exemplo, de uma banca que nem a FunRio, por exemplo, e diz, nossa, que tipo de prova é essa? Que tipo de questão é essa? Questão da FunRio. Tinha que ter feito antes, analisado antes as questões da banca, tá ok? Então nós vamos trabalhar nessa linha, vai ser tranquilo para você poder gabaritar a tua prova. Então, começando com raciocínio lógico, vamos lá? Proposicional, falando em proposições. Então vamos adiante. Aí na sua tela vai ter aí, ó, lógica proposicional, que é o que nós vamos trabalhar. O que são proposições? Proposições são frases que são afirmativas e que aceitam julgamento. Mas que tipo de julgamento? Verdadeiro ou falso? Esse é bem a introdução do raciocínio lógico, mas é a base da base. Sem isso aqui, o raciocínio lógico não funciona. O que é verdadeiro? É quando uma coisa acontece, quando uma coisa ocorre. Por exemplo, o Papa Francisco está no Brasil. Agora, verdadeiro, porque acontece. Você está assistindo uma aula de raciocínio lógico para analista do INSS 2013. Verdadeiro, por quê? Porque acontece. Agora, quando eu digo falso, uma frase afirmativa, quando ela não acontece, quando ela não ocorre. Por exemplo, a nossa aula agora é de direito administrativo. Falso. Por quê? Porque não acontece. Veja que esta frase, a nossa aula agora é de direito administrativo, ela é uma frase de que jeito? É uma frase afirmativa. Estou afirmando que é de direito administrativo. E isso é falso por quê? Porque não acontece. O não acontecer é como se fosse uma mentira, por exemplo, ou uma coisa que não vai ocorrer ou não ocorre. Tá ok? Isso é muito, muito tranquilo. Só que diante disso, há frases que não aceitam valorações lógicas, ou seja, não aceitam esse julgamento de verdadeiro ou falso. Eu enumerei 5 tipos para que fique mais tranquilo para você e o que mais aparece na prova, ok? Quando aparece, provavelmente a chance de 99% de aparecer um desses 5 tipos. O primeiro tipo, que eu chamei de primeiro exemplo, as interrogativas. Que país é esse? Se alguém pergunta para você, que país é esse? Será que você pode responder falso? Ou pode responder verdadeiro? Não, né? Então, frase interrogativa, tem ponto de interrogação na frase, ela não é proposição lógica, porque não aceita verdadeiro ou falso.
Você chega para uma pessoa e pergunta, qual a sua idade? A pessoa diz, verdadeiro. Não cabe, não é? Não cabe. Então, interrogativa não é proposição lógica. Segundo tipo, exclamativa. Chega alguém, gosta do seu trabalho e diz, muito bom! Você diz, falso. Não tem sentido, né? Ou você tem uma atitude lá e a pessoa diz, é isso aí! Você diz, verdadeiro. Não, não tem sentido. Então, frases exclamativas, essas frases de exaltação, não são proposições lógicas. Outro caso são as ordens. A pessoa chega para você, que é analista do INSS, e diz, olha, analise esses relatórios hoje. Você diz, falso. Não dá. Você tem que dizer, sim, eu posso, ou não, hoje eu não posso, ou sim, senhor, ou não, senhor, e assim por diante. Então, ordens não são proposições lógicas. Já caiu questão, por exemplo, de frases bíblicas. Frases bíblicas, muitas delas são ordens, principalmente no Antigo Testamento. Faze isso e viverás. Então, isso não é uma proposição lógica, porque é uma ordem, tá ok? Então fica muito atento, porque às vezes a banca coloca lá uma frase bíblica, por exemplo, digamos assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, são duas proposições lógicas unidos por um conectivo e. Não. O e realmente é um conectivo, mas as duas coisas são ordens. Então, esses dois pedaços, essas duas partículas são ordens. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São duas ordens, então não são proposições lógicas, ok? Ordem não é proposição lógica. Continuando. Tem dois ainda exemplos, coloquei como exemplos aqui, ok? Que são os mais conhecidos dentro desses 5. Com variável livre, que são chamadas as sentenças abertas, e inexistente. Eu chamei de inexistente, assim, sentença com frase inexistente, você já vai entender o que é, ok? Então, na próxima tela, nós vamos ver com variável livre. Olha aí, ó. Com variável livre, x é par. O x é uma variável. Em lógica, x, y, z são variáveis. Podem adquirir qualquer valor positivo, negativo, ou mesmo zero. Pode ser par, pode ser ímpar. Então, x é par? Não sei. Depende do valor de x. Então, não posso dizer se é verdadeiro ou falso, uma vez que x está livre. X é par é uma sentença aberta. Veja que o x está livre, então não é proposição lógica. Agora, atenção. Se aparecer na prova assim, x é par, cx é igual a 9. Ora, 9 é ímpar, certo? Está dizendo que x é par, você olha aqui, ah não, x é ímpar. Então essa sentença toda, eu posso dizer o que para ela? Eu posso dizer falso. Por quê? Porque ela está definida. X é igual a 9, o x está definido. Então eu posso dizer falso, é isso aí. Não, 9 é par? Não, é falso. Se eu posso dizer falso a uma sentença, ela é proposição lógica. Muita gente se engana, se confunde, porque se coloca assim, por exemplo, 3 é par. A pessoa pensa, 3 é par, é proposição lógica? É, só que é uma proposição lógica falsa. Se você olhar uma frase e conseguir falar falso para ela ou verdadeiro, ela é uma proposição lógica. Se a frase é afirmativa e você puder expressar como resposta, como julgamento verdadeiro ou falso, ela é proposição lógica. Vamos ao próximo caso. Eu chamei de inexistente. Você olha para a frase e vê que não existe efetivamente o que julgar. Por exemplo, esta frase que escrevo é falsa. Você diz, olha, qual que é a frase? Esta frase que escrevo. Qual? Esta frase. Qual? Esta. Percebe que não existe efetivamente algo a julgar aí? Agora, o mais interessante é o seguinte, no caso desta frase, eu coloquei, esta frase é falsa.
Opa, se eu disser que isso é verdadeiro que é falso. Afinal, é verdadeiro ou falso? Aí cai no que chamamos de paradoxo, né? Então, essa frase é inexistente, essa expressão, essa sentença não tem efetivamente o que julgar. Outro exemplo, esta frase é verdadeira. Que frase? Esta frase. Qual? Esta. Aonde? Não existe frase aí, tá ok? Então, são 5 tipos que nós vimos aí. Lembrando, o primeiro caso são interrogações. O segundo caso são exclamações, exaltações. O terceiro caso são ordens. O quarto caso são sentenças abertas. E, por fim, essas inexistentes. A frase escrita no meio dessas aspas é verdadeira. Que frase? A frase no meio dessas aspas. Qual? Esta frase, a frase. Não existe frase aí, tá ok? Continuando. Vamos a um exercício aqui. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas pelas letras de A a E, há quantas proposições lógicas? No caso aqui em questão, eu só dei uma alterada na questão, eu tirei essa sequência de A a E, mas coloquei em sequência. Então, na verdade, ficamos assim. Entre as frases apresentadas a seguir, há quantas proposições lógicas? Nós vamos olhar as questões aqui e vamos ver quantas proposições lógicas temos. Que aqui que seria de A a E. A, B, C, D e E. São 5 frases. Vamos ver quantas proposições lógicas existem aí. No primeiro caso, Pedro é marceneiro e Francisco, pedreiro. Posso dizer verdadeiro ou falso para isso? Posso, desde que eu conheça o Pedro, conheço o Francisco. É proposição lógica? É. Inclusive tem um conectivo, já nós vamos ver aí. Tem um conectivo, a conjunção no meio. Segundo caso, Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Ora, é interrogação, não é? Tem o sinal de interrogação, então não é proposição lógica. Você vai para o exterior essas férias? É interrogação? Não é proposição lógica, não aceita verdadeiro ou falso. Olha a terceira frase aí de exaltação, ó. Que jogador fenomenal! Aceita verdadeiro ou falso? Não, porque é uma frase de exaltação, é uma interjeição, é algo do tipo. Uma exclamação. Agora, o quarto aqui. Quarto exemplo. Todos os presidentes foram homens honrados. Posso responder verdadeiro ou falso para isso? Posso. Então, sim, é uma proposição lógica. E, por fim, não deixe de resolver a prova com a devida atenção. O que é isso? É uma ordem, né? Se é uma ordem, não é proposição lógica. Então, analisando, a questão pergunta: quantas proposições lógicas nós temos? Temos apenas 2. Nas alternativas ali, letra B. Agora vamos ver proposições e conectivos. Para facilitar o cálculo proposicional, nós simbolizamos as proposições lógicas por letras A, B e C, P, Q, R, P minúsculo, Q minúsculo e R minúsculo, da seguinte forma. Por exemplo, A, João é alto. B, Maria é bela. Para que nós não tenhamos que escrever toda hora João é alto ou Maria é bela, nós simbolizamos por A e B. Toda vez que aparecer A, vai ser a proposição João é alto. B, Maria é bela. Uma proposição grande, por exemplo. Luiz Inácio Lula da Silva é ex-presidente da República Federativa do Brasil. Já pensou? Isso é uma proposição. No caso, verdadeira. Ele é ex-presidente, já foi presidente. Já pensou em escrever isso sempre? Não. Simboliza por P, ou por Q, ou por R, e assim por diante. É para facilitar o cálculo proposicional. Então, mas o que é o cálculo proposicional? O cálculo proposicional, nós vamos ver, todo esse curso nós veremos isso aí, é você determinar de uma sentença, seja ela curta ou seja ela mais longa, se é verdadeiro ou falso. A lógica só tem 2 valores. Um é verdadeiro quando a coisa acontece ou falso quando a coisa não acontece.
Bem simples. Não existe meio termo, meio valor. Ou uma coisa é verdadeira ou ela é falsa. Tá ok? Isso é o cálculo proposicional. Na matemática nós temos uma infinidade de valores, mas em lógica não, só dois, ou verdadeiro ou falso. E o nosso curso vai girar em torno disso, em analisar as sentenças, ver se é verdadeiro, ver se é falso e como se comportam as sentenças, que são chamadas proposições lógicas. Continuando. Então A, João é alto, B, Maria é bela, simbolizamos por A e B para facilitar. E temos então o conectivo. O que são conectivos? São elementos que justamente conectam, está justamente no nome, ó, conectivo. Tá? Conectam proposições. O que isso quer dizer? Já vamos ver. Por exemplo, a negação, o não. Eu posso escrever no A, por exemplo, João não é alto. Opa, o não é um conectivo. Quando nós temos, só limpando aqui, essas proposições, nós chamamos de proposições simples. O que são proposições simples? Elas não possuem conectivo algum. São proposições simples. No momento que aparece algum dos conectivos, já se torna proposição composta. Por exemplo, João não é alto é uma proposição composta. Bom, nós temos que ficar muito espertos porque às vezes a banca, assim, não está exatamente, não se coaduna totalmente às vezes com uma bibliografia, por exemplo, que para a bibliografia lógica, João é alto, isto, João é alto é uma proposição lógica e João não é alto já é uma proposição composta. João é alto é simples, João não é alto é composta. Mas nem sempre as bancas, elas aceitam isso aí. Pode ser que a Funrio diga assim, ora, aceite por A, João não é alto. E colocam só a letra A ali. O que isso quer dizer? Que eu tenho que aceitar essa negação como sendo, mesmo uma frase com negação, como sendo uma proposição simples. São casos que acontecem nas bancas, tá ok? Pode acontecer no caso da Funrio também. Por exemplo, suponha P, a sentença João não sabe escrever. Tem uma negação, seria uma sentença composta. Mas se a banca diz assim, ó, aceite como proposição simples, nós aceitamos e trabalhamos com isso, tá ok? É o único detalhe da negação nos conectivos. Continuamos. Pode aparecer, por exemplo, o conectivo E. Como apareceria? João é alto e Maria é bela. O ou, João é alto ou Maria é bela. O ou João é alto ou Maria é bela. O se então, se João é alto, então Maria é bela. E por fim, o se e somente se, ou se e só se, João é alto, se e somente se, Maria é bela. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectivos. Temos 6 conectivos para nós estudarmos no nosso curso. É simples, não é complicado não. Eu só estou adiantando que existem esses conectivos já para ficar, dar uma noção do que vai ser o nosso curso. São 6 conectivos e cada conectivo tem uma regra. O que é uma regra? Cada conectivo ele vai produzir nas proposições um efeito. E esse efeito vai determinar os valores verdadeiro ou falso de cada sentença. Tá ok? Mas é muito tranquilo, não é decoreba não. Tem muita gente que diz, lógica é só decoreba. Se você aprendeu lógica por decoreba, então eu pediria que você dê uma esquecida um pouco nisso e preste atenção nessa aula que vai ser tranquilo. Eu vou dar exemplos práticos para que você entenda o porquê daquelas regras, tá ok? Por que eu gosto de explicar da onde que vem? Ensinar o aluno a pescar. Porque vai que você esqueça por A ou por B, você faz um encadeamento lógico rápido e você já lembra da regra. Não precisa decoreba. Eu não gosto de decoreba por quê? Porque na decoreba, se você conta uma piada, você esquece tudo, né? Você esquece tudo. Então isso é muito perigoso, certo?
Então nós vamos aprender de um jeito lógico, um jeito tranquilo, que vai ser muito, muito bom para você gabaritar a tua prova aí. Continuamos então. Conectivo negação. Vamos ver o que a negação influencia nas nossas proposições. Aparecem quando? Bom, quando tem um elemento negativo, que indica uma negação. Por exemplo, aquele não ali. Esse não, entre a frase João não é alto, certo? Tem uma negação. Ou não está quente, não está calor. Inclusive hoje está um frio tremendo, né? Um dos dias mais frios do ano aqui para nós. Então, não está calor. Nenhum. Olha, nenhum limão é doce. Tá ok? Então tem o elemento nenhum, que é uma negação. Não é verdade que é a mesma coisa que é falso que. Deixei em vermelho aqui porque o elemento não é verdade que e é falso que, em resumo, é a mesma coisa. Quando aparecer não é verdade que e é falso que, na verdade vai negar toda a sentença que aparecer depois. Vai ter geralmente uma sentença composta e vai ser a negação da sentença composta que virá após esse elemento. Não é verdade que ou é falso que. Ok? Um exemplo. Bebida e direção não combinam. Bebida e direção não combinam. Então eu posso dizer, é falso que pode beber e dirigir. Veja que eu não estou negando só beber e eu não estou negando só dirigir. Eu estou negando a composição de quê? De beber e também dirigir. Então eu digo, não é verdade que pode beber e dirigir. Ou é falso que é permitido beber e dirigir. Eu não estou negando beber, não estou negando dirigir, mas estou negando a composição, essa coisa de beber e dirigir também. Tá ok? Continuando. Então, se aparecer não é verdade que é falso que, nega o que há adiante. E o nem, que é mais moderninho aí. O que é o nem? Quer dizer o quê? Se você chega e fala assim, olha, eu nem vou para a Alemanha, nem vou para a Bolívia. Veja que temos duas negações aí. Eu digo, não vou para a Alemanha e também não vou para Bolívia. Não vou para Bolívia. Veja que você tem duas negações e ainda um conectivo que nós vamos conhecer em breve, que é a conjunção. Então, esse nem isso, nem aquilo, na verdade você tem a negação em dois elementos, tá ok? Então tem duas negações aí, certo? Em elementos distintos. Então esses são os termos que podem aparecer em frases de negação. Símbolo para negação. O mais conhecido é esse tio. Um tio antes, é como se fosse um tio antes da expressão, ou seja, da letra que figura uma proposição lógica. Ou esse símbolo estranho aí também aparece, ok? Então um desses dois símbolos é o que aparece para a negação. Bom, não é o caso da Funrio, mas pode ser que, dependendo de quem prepare a prova, pode dizer assim, considere, por exemplo, esse símbolo e coloque um símbolo ali como negação. Aí você considera, tá ok? Mas os mais usados são esses dois que vão aparecer novamente na tela. Vamos lá. Diagrama lógico. Então, nos editais, sempre no edital do INSS, aparece diagramas lógicos, tá ok? Diagrama lógico para negação. Bom, suponha que aqui você tem um conjunto e aqui você tem todo o demais, todo o universo, né? Todas as situações possíveis. E esse pequeno aqui é uma situação em especial. Então veja, que situação especial nós vamos ver? O caso da pessoa estudar para analista do INSS 2013. Então, nesse conjunto, nós temos as pessoas que estão estudando para analista do INSS. Tudo bem? Agora, onde estão as pessoas que não estão estudando para analista do INSS? Estão fora. Veja que dentro está a coisa, está o fato,
E se dentro do conjunto tem um fato, quem não está naquela situação está fora. Quem não está naquela situação está fora. E ao contrário, também temos aqui um exemplo. Se no pequeno conjunto aqui, para quem gosta de chocolate, eu até poderia fazer um conjunto mais pequeno, fica estranho, um conjunto bem menor, né? Que é o conjunto das pessoas que não gostam de chocolate. É um conjunto bem pequeno, né? Onde estão os que gostam de chocolate? Estão fora. O que eu quero dizer? Se dentro é ok, fora é a negação. Se dentro é negação, fora é a situação ok. Certo? Então, em regra geral, a negação é o avesso. Em regra geral, a negação é o avesso. Por quê? Ora, quando eu nego uma coisa verdadeira, é sinal que ela se torna falsa. Se eu nego uma coisa falsa, ela se torna verdadeira. Não é o avesso um do outro? Verdadeiro com falso. E falso com verdadeiro? Então, é o avesso. Ela inverte o valor lógico. A negação, ela inverte o valor de alguma coisa. Só e somente só. Ah, mas nós temos vários valores lógicos. Por exemplo, já nós vamos ver a tabela verdade. Tem o verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Nego isso aí. Verdadeiro em cima e embaixo e 2 falsos no meio. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Nega. Ora, fica falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu inverto. A negação é o avesso. Ok? Então vamos continuar ali. Quando eu nego que é verdade, é porque a coisa é falsa. Eu chego e diz assim, alguém diz assim, olha, tal coisa é verdade. Eu digo não. Eu estou dizendo o quê? Que não é verdade, que é falso. De repente alguém diz assim, olha, não sei o que é falso. Eu digo, olha, não é verdade que é falso. Não é falso. Se não é falso, é verdadeiro. Ok? Não é falso não. Então eu estou dizendo, estou expressando que é verdadeiro. Então a negação é o avesso. É um conectivo que é o primeiro que estudamos, porque é um conectivo simples, bem tranquilo. Cuidado! Negar alguma coisa 2 vezes, obtemos a mesma coisa. Veja, não verdadeiro vira verdadeiro novamente. Por quê? Porque não verdadeiro é falso. E agora nós temos não falso, que é verdadeiro. Toda vez que nós negarmos em número par de vezes, nós temos a mesma coisa. Por exemplo, se eu falar assim, não, falso. Isso dá falso. Ou se eu dissesse, qual é o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso? Do avesso da falsidade é a falsidade. Ok? Então, toda vez que nós tivermos um número par de negações encadeadas, uma elimina a outra. Agora, é questão de prova? É. Já houve uma banca que pediu assim, aquela música do Caetano Veloso que fala o avesso do avesso, do avesso do avesso. 4 avessos da bondade. É a própria bondade, porque 2 negações encadeadas, uma elimina a outra. Inclusive, nós temos termos que em português, no senso comum, na nossa língua, é aceito e em lógica é aceito de modo diverso. Por exemplo, se eu falar para você assim, não tenho nenhum dinheiro. Em português, você entende que eu não tenho dinheiro no bolso, estou liso. Agora, em lógica, é porque eu tenho algum dinheiro no bolso. Por quê? Porque eu estou dizendo não tenho nenhum dinheiro. Eu não tenho o nenhum. O nenhum já é uma negação. Se eu não tenho nenhum, é porque eu tenho algum. Não que eu tenha todo o dinheiro possível, mas eu tenho algum dinheiro no bolso. Então, uma dica para você que pede emprestado, barbaridade, né? Se a pessoa chega e diz, aí fulano, me empresta um dinheiro e você não está a fim de emprestar, você diz, ó, não tem dinheiro nenhum, tá ok? Ele vai entender que você não tem, você sabe que você tem, não precisa mentir e está tudo certo, ok? Então, vamos ver aqui, vamos continuar. Atenção, dupla negação. Então, exemplo, na língua portuguesa entendemos a expressão, só para confirmar o que eu falei, não tenho nenhum dinheiro como ausência de dinheiro. Em lógica, indica que possui algum dinheiro no bolso. Não é todo não, mas algum dinheiro no bolso. Então,
por enquanto, é isso aí. Na próxima aula nós daremos sequência nos conectivos, mas agora não esqueça, aproveite essa possibilidade de banco de questões e simulados que a Prova Premium disponibiliza para você. Aproveite as ferramentas, faça exercício, porque para a lógica, quanto menos surpresas você tiver na hora da prova, melhor. Com certeza as dicas que você vai receber vai dar para você gabaritar a prova? Dá para gabaritar a prova, mas sempre é bom fazer exercício porque às vezes a gente esquece, não é verdade? O que é dado. Então, se você puder fazer mais exercício, você sedimenta aquele conhecimento. Então, bons estudos e até a próxima.